Então vamos lá, muito bom dia a todos vocês que separaram mais um pedacinho do dia de vocês para aprender um pouco mais sobre o Directory e sobre um assunto muito interessante que vai ser estratégias essenciais de tráfego pago. Meu nome é Emerson Trabalino, do Departamento de Marketing da Arca Solutions, desenvolvedora do Directory, assim como o Gabriel Militão, também do nosso especialista Dia, aqui no pessoal. departamento, e o Thiago Corrêa, do nosso departamento comercial. Dia, Bom, pessoal. bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Eu vou compartilhar minha tela novamente aqui, a gente vai tocando os slides e vamos começar mais um webinar ao vivo do eDirectory. Muito bem, imagino que todos estejam vendo a minha tela aí. Então vamos lá. Bom, esses são os nossos contatos, então para quem quiser continuar essa conversa por e-mail com a gente, ou mesmo com o Thiago pelo telefone, o WhatsApp, pode entrar em contato com a gente vai adorar atender vocês, tirar essas dúvidas aí também sobre este tema, não é? Lembrando que a gente tem ainda mais 2 webinars agendados para o mês de março, então aí pós-carnaval teremos no dia 2, metas de conversão para guias e portais, então é quase que uma continuação do que a gente começa a discutir hoje. E no dia 16 a gente vai fazer uma revisão aí dos principais plugins do eDirectory. Então vocês podem já correr lá no nosso site e fazer o cadastro para os nossos próximos eventos. Então mais um pouquinho sobre o eDirectory, né? Então a gente vai falar sobre os plugins, mas a plataforma base do eDirectory ela já vem muito completa, com todos os recursos que você precisa para criar um guia ou portal de empresas, de classificados, que atende às mais diversas regras de negócio, os mais diferentes nichos. Ele é um software altamente personalizável, então você, através do editor de páginas, do editor de modelo de anúncios, você consegue transformar seu site, tanto a parte visual quanto a parte de recursos também. Você pode fazer diferentes combinações de páginas para diferenciar o seu site dos outros do mercado. Ele também vem com um construtor de aplicativos incluso, então você consegue facilmente, pela mesma plataforma, gerenciar tanto o seu aplicativo quanto o seu website. E para quem precisa de customização muito pesada, mudar completamente o sistema e criar coisas bem específicas, a gente também tem a opção de venda do código-fonte, além da nossa equipe interna de customização, que está sempre pronta para atender a solicitação de vocês. Bom, então vamos lá. Estratégias essenciais de tráfego pago. Lembrando que a gente tem aqui o nosso chat, então todas as perguntas que vocês tiverem, coloca aqui no nosso chat que ou eu paro para responder ou respondo no final. Bom, e o Gabriel também fica de olho, a Gabriel e o Thiago ficam de olho na parte aí do chat e também podem parar a qualquer momento aqui para colocar as questões que vocês têm. Então vamos lá, tráfego orgânico e tráfego pago, são os 2 tipos de tráfego que nós temos na internet. Então, o SEO embarcado do eDirectory, ele já é ótimo para o tráfego orgânico. Por quê? Isso ajuda o Google a entender as páginas, o que é o conteúdo que cada uma tem, e a partir da otimização que vocês fazem, tendo mais conteúdo, conteúdo único, exclusivo, dentro de um site bem construidinho, e óbvio, desde que vocês tenham o seu site ali cadastrado no Google Search Console, com o sitemap enviado e fazendo esse trabalho, né, de otimização, vocês vão conseguir ter mais chances de aparecer ali nos resultados, tanto do Google, do Bing e de outros buscadores. Então, essa parte de SEO do eDirectory, ela é excelente para tráfego orgânico, mas nem sempre somente o tráfego orgânico é o que vai dar resultado para vocês, seja no curto, médio ou longo prazo, por diversas situações diferentes. Então, é aí que existe a questão do tráfego pago, ou seja, é onde a gente paga, a gente investe no Google, no Bing, nas redes sociais, para trazer tráfego para o nosso site. Então, isso pode trazer resultados mais rápidos, pode ajudar até mesmo o Google a entender que suas páginas são relevantes e até dar uma fortalecidinha ali no seu posicionamento orgânico, isso a médio e longo prazo, dependendo do seu projeto, obviamente. Você pode também superar barreiras iniciais, se você está num nicho com muita concorrência e com sites que estão muito bem ranqueados, está com dificuldade ali de conseguir um posicionamento, então ter
capacidade de trabalhar com tráfego pago pode ajudar você também a dar aparecer um pouco ali, se destacar da multidão nesse começo. E também parte da sua estratégia comercial. Então, se você tem os planos mais altos, os planos pagos mais altos, vocês podem também separar uma parcelinha dessa mensalidade do seu cliente para trazer tráfego orgânico diretamente para o anúncio da empresa dele. Então, isso é algo que vocês também podem fazer. Então, essas são as principais diferenças entre o tráfego orgânico e o tráfego pago e como utilizá-los na sua estratégia. E os principais tipos de mídia paga, então, ou seja, onde a gente vai comprar esse tráfego pago, onde a gente consegue se estabelecer e ter visibilidade no tráfego pago. Basicamente, é o Google e o Bing, né? Através do que a gente chama de SEM, que é a sigla para Search Engine Marketing ou Marketing nos motores de busca. É onde você vai trabalhar com esses anúncios, principalmente de texto, mas também pode-se trabalhar também com imagens. Então, você tem as duas estratégias diferentes, porque o Google ele tem a rede de parceiros. Quando você tem o seu e-directory, o seu site, o seu portal, e faz o seu cadastro lá no Google AdSense, que é para exibir banners do Google no seu site, é isso, você entra na rede de parceiros do Google. Então, do mesmo jeito que é possível exibir propagandas de outros sites no seu, então você também consegue exibir propagandas do seu site no site dos outros através dessa rede de parceiros do Google, né, chamado de Google Network. Então, você consegue atrair tráfego através dessas mídias pagas com anúncios visuais. Então, um banner de propaganda bem bonitinho, bem construído no site de outras pessoas. Mas, principalmente, fazer a propaganda na rede, na página de resultados do Google e do Bing é o que acaba sendo, vamos dizer, a menina dos olhos aí desse tipo de tráfego pago. Então, nesse momento, o que é o mais importante? É você conseguir trabalhar bem o texto, né, do seu anúncio e criar diferentes variações, testar e ver aquilo que tem um CTR mais alto. O que é o CTR? É o click-through rate. Então, ou seja, quantas vezes foi exibido e quantas vezes foi clicado. Então, quanto maior o número, né, essa métrica aí que o próprio Google AdWords vai dar para você, ou mesmo o Bing Ads, os anúncios do Bing, ele vai te dar essa métrica de CTR. Então, quanto mais alto, significa que o seu anúncio, vamos dizer, tá melhor. Então, saber trabalhar o que a gente chama de copy, né, do texto do anúncio, e buscar sempre essa melhoria, ver o que tem mais tração, esse tipo de teste, esse tipo de análise é a principal dica para quem vai trabalhar com esse canal pago. Existem diversos sites específicos e ensinar e dar dicas específicas de como criar anúncios matadores, aqueles que tenham né, o maior apelo, em questões de texto, ou mesmo em questões de imagem, posicionamento, que não é o foco aqui desse webinar em específico. Então, para quem está trabalhando com Google e Bing para tráfego pago, vai ter que ficar de olho no texto do anúncio, né, nesse copy, no que vocês escrevem, e principalmente saber trabalhar as palavras-chave que vão disparar o seu anúncio, e separar essas palavras-chave em diferentes grupos de anúncios para que você consiga gerenciar melhor a performance e saber aonde ajustar tanto a parte de orçamento ou como a parte de texto, imagem do banner, enfim, ou posicionamento, né? Caso vocês estejam trabalhando com a rede de parceiros do Google. A parte de redes sociais, né, o social media. Então, também você pode comprar anúncios nas redes sociais. Então, seja no TikTok, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, por exemplo, vocês também podem comprar, se vocês têm um site nichado aí, mais B2B, vocês conseguem também comprar, vamos dizer, esse tráfego pago através de propagandas nessas redes sociais. Essa é uma estratégia também muito interessante, porque ela ajuda vocês a
a divulgar a marca. Então, não só a questão de trazer o clique, né, criar um tráfego, mas também criar essa exposição da marca do projeto de vocês. Então, rede social também é muito importante para isso. E para quem vai trabalhar com rede social, é muito importante a gente lembrar que quem está na rede social está procurando bastante a questão de entretenimento e conteúdo. Então, ter apenas um anúncio de texto diferente ali do Google e do Bing não é o mais efetivo. Então, se você já faz marketing de conteúdo, escreve artigos, tem um conteúdo diferente do que apenas aquele, vamos dizer, o anúncio padrão, é importante para trabalhar aqui também. A gente vê que historicamente existe bastante tração e sucesso para quem trabalha com marketing de conteúdo nas redes sociais. Então, trabalhar esse conteúdo é muito importante para vocês aí que vão trabalhar com isso aí. E falando de redes sociais, a gente não pode deixar de falar de um outro canal hoje que é meio paralelo a isso, são os influenciadores. Então, eles também conseguem, através da rede deles, não é? Ter um engajamento maior e para divulgar a marca e o projeto de vocês. Então, conseguir trabalhar com esse povo, identificar quem na sua cidade tem esse posicionamento, buscar quem tem um bom número de seguidores e que esteja, obviamente, relacionado ao seu projeto, né, à sua ideia, pode ser também uma forma bem interessante para se buscar essa compra de exposição que vai trazer um tráfego pago para vocês. Isso, e não só a questão do influenciador, que tem ali um canal no YouTube, ou seus seguidores no Instagram, no Facebook, etc., mas também a parte de post patrocinado. Então, é alguém que tem um site em específico, com bastante tráfego, você pode ir lá fazer um post no blog dele, ou essa pessoa, esse influenciador, pode fazer um blog post no seu site e ele vai promover esse blog post e aí vai trazer o tráfego. Enfim, tem outras formas de se trabalhar com os influenciadores do que somente aquele tradicionalzinho, né? aquele publi editorial que se faz aí no Instagram. E uma das principais dicas aqui é procurar aquele influenciador que faça sentido, né? que tenha alguma ligação, alguma relação com o nicho de vocês, com o projeto de vocês, e evitar aqueles que querem ser um influenciador, aqueles que ainda não têm tantos seguidores ou que tentam passar uma imagem que não tem, que você olha e fala assim, não, isso aqui não é confiável, pelo menos ainda. Então, assim, ou uma pessoa que não é muito bem vista ali no círculo. Então, procurar, né, se certificar das pessoas que vocês vão associar ao seu projeto. E também existem outros sites que vocês podem comprar banners diretamente, que não são via AdSense, sites específicos para publicação. No Brasil também tem vários que trabalham especificamente com esse tipo de propaganda, seja também de conteúdo ou de site, como o Taboola, entre outros que vocês podem recorrer, mas esse acaba tendo um pouco menos de alcance ou acaba trazendo um tráfego um pouco mais duvidoso. Então, é algo que existe, mas que vocês precisam procurar com um pouco mais de cuidado. Bom, então esses são os principais canais de mídia paga que vocês podem procurar para começar uma estratégia de tráfego pago. E agora, para falar especificamente da estratégia, ou seja, da receitinha, o que você precisa fazer, independente de ser Facebook, independente de ser Google AdWords, eu vou chamar vou chamar o Gabriel aqui para falar um pouquinho mais sobre esses 5 passos aí para uma receita estratégica para utilizar no seu site. Gabriel, bom dia, muito obrigado. Bom dia, valeu pessoal. Bom dia a todos. Então, como o Emerson falou, só vou comentar aqui brevemente sobre esses 5 passos, né? Não entendam isso como uma receitinha pronta de bolo, mas são ali algumas estratégias que nós pensamos e que de fato funcionam para quem quer dar os seus primeiros passos aí trabalhando com mídia paga, né?
Então, eu vou começar pelo primeiro ponto aí, o ponto da descoberta, né? Então, a gente sabe que trabalhar com marketing pago, né, o PPC, que é o Pay Per Click, ela é uma estratégia essencial para uma empresa que busca expandir o seu negócio online, né? Então, quando se trata de marketing pago, geralmente a gente pensa no Google AdWords, né? O Google Ads, né? O antigo Google AdWords, como a primeira plataforma que nós devemos recorrer, né? E com razão, né? Hoje você investir uma parte do seu orçamento de mídia e marketing no Google, no seu site, é essencial para você poder alcançar aí novos clientes em potencial, expandir aí o alcance da sua marca e gerar novos leads, né? Como a gente começa, então, esse trabalho dentro do Google Ads? O primeiro passo é determinar quais são as palavras-chave que são mais relevantes para o seu negócio. Tá? Então, assim, dentro do Google Ads, a gente tem um recurso que é o planejador de palavras-chave, que é uma ótima ferramenta para ajudar vocês a encontrarem as palavras-chave relacionadas aí ao seu produto ou ao seu serviço, e também ajudam a vocês verem o que é que os usuários buscam quando eles estão buscando algum produto relacionado ao seu nicho, né? Por exemplo, advogados. Então, você, através do planejador de palavras-chave, você consegue identificar quais são os termos de busca que as pessoas usam, e aí você pode usar esses termos de busca para criar os seus anúncios, né? Um outro jeito muito mais simples de fazer isso, tudo bem, sem você nem precisar entrar no Keyword Planner, é simplesmente abrir o Google e usar a barra de pesquisa. Sabe, o Google ele tem aquela função de autocompletar, onde ele insere algumas pesquisas abaixo, são perguntas que as pessoas fazem. Então, de novo, você pode usar essa ferramenta dentro do seu nicho para saber, por exemplo, materiais de construção. Então, ele vai aparecer, o Google vai aparecer algumas sugestões que as pessoas também estão buscando relacionadas a materiais de construção, por exemplo. Então, você pode usar isso para incrementar a sua lista de palavras-chave. Então, depois que você definir essas palavras-chave do seu nicho, aí você pode começar a criar os seus anúncios de texto e anúncios de imagens, né? Então, dentro do Google Ads, você pode separar isso por campanhas. Então, por exemplo, eu vou colocar uma campanha aqui para o estado de São Paulo, ou eu vou colocar uma campanha para o estado do Rio de Janeiro e outra campanha para o estado de Minas, por exemplo. Então, você pode ter 3 campanhas diferentes, usando as mesmas ou palavras-chave diferentes relacionadas aí à região onde você vai trabalhar. Isso funciona também, por exemplo, não só para o Google Ads, como para o Bing, como para o Facebook. Então, são 3 das maiores plataformas de anúncio aí que nós trabalhamos no Brasil, onde você consegue trabalhar de uma forma semelhante, né? O Facebook ele não vai usar aí palavras-chave, ele vai buscar por interesse dos seus usuários e conexões dos seus usuários, né? Então, o que aquelas pessoas estão curtindo, o que aquelas pessoas se interessam em ver, aí o Facebook trabalha mais dessa forma. E aí, como o Emerson mencionou, existem também outros tipos de anúncio, que são anúncios de display, que a gente chama, né? Que são essas imagenzinhas que aparecem, por exemplo, no site da UOL, no site da Folha, ou no site, sei lá, do Globo Esporte, por exemplo, site do G1, que vão perseguindo você por onde você passa, né? Então, também existem anúncios como plataformas como o Taboola, a AdRoll, o Criteo, que trabalham só dessa forma também. São aí nichos diferentes que você também pode explorar dentro da mídia paga. Então, é importante você começar a testar para ver o que de fato funciona para o seu site, né? Então, por exemplo, eu quero que o meu diretório gere leads para que os anunciantes continuem voltando e pagando ali a assinatura mensal. Então, eu vou tentar descobrir aqui qual é o melhor, que funciona mais para mim. Às vezes é o Facebook, às vezes no seu negócio vai ser sempre o Google, nada de Facebook, às vezes você pode mesclar um pouco dos dois. Então, essa fase da descoberta é justamente essa parte da experimentação, onde você vai trabalhar com uma ou mais ferramentas de mídia. Depois, a parte da oferta, a segunda parte, vamos lá. A gente vai trabalhar, então, o que você vai oferecer de fato nas suas campanhas, né? O que vai trazer um usuário a clicar num anúncio seu, depois que ele vê, por exemplo, uma busca no Google, ou ele vê um anúncio de display, né, uma imagem sua no Facebook, com um material, alguma coisa, por que ele vai clicar? Por que o usuário vai se interessar por aquilo? Né? Além de você estar trabalhando com as palavras-chave corretas, que o usuário está procurando de fato, isso já é um indício. Para você poder atingir efetivamente o seu público, os anunciantes, você precisa fazer ofertas atraentes para eles, através dos seus anúncios, né? Isso pode ser feito compreendendo os problemas do seu público-alvo e criando ofertas que abordam diretamente esses problemas, né? Então, como você vai remediar essas dores que os seus usuários têm?
né? Então, essa é uma forma de fazer uma oferta relevante. Então, a pessoa está procurando tal coisa na região dela, o seu anúncio aparece e resolve aquela dúvida para ela, seja por um telefone, seja por um e-mail, algum contato, e resolve aquilo. Então, pronto. Você já conseguiu o que você queria, você conseguiu trazer aquela pessoa para o seu site, gerar o clique e gerar a conversão. Então, é importante você garantir também um alinhamento entre as palavras-chave que você está usando, o seu anúncio, né, o texto do seu anúncio, aquilo que o Emerson chamou de copy, e também a página a página de destino, para onde esse usuário será levado. Então, aí nós temos esses 3 pontos. Então, a palavra-chave deve conversar com o anúncio, que deve conversar com a página de destino, né? Então, a oferta ela tem que ser sempre adaptada ao seu público-alvo. E como anunciante, você tem que se esforçar para criar uma experiência que seja valiosa e agradável para os seus visitantes, né? Então, por exemplo, você vai oferecer um guia ou um vídeo, um tutorial, algum desconto, uma newsletter, né, um cadastro de e-mails especial para que a pessoa possa usar depois, um cupom de desconto, alguma coisa nesse sentido. São todas formas de você construir a sua oferta da melhor maneira possível para que você consiga converter mais essas pessoas que estão interessadas no seu negócio. E como você pode determinar o que é bom e o que é ruim? Através dos testes A/B, né? O teste A/B é uma ferramenta útil para anunciantes determinarem quais tipos de ofertas e páginas de destino, né, as landing pages, são mais eficazes. Então, alguns testes básicos podem incluir, por exemplo, comparar uma oferta de avaliação gratuita com um conteúdo oferecido, né? Então, por exemplo, em um anúncio você pode oferecer, por exemplo, algum desconto em porcentagem, no outro anúncio você oferece um conteúdo, um guia, uma mentoria, alguma coisa grátis para a pessoa, e você consegue, através desse teste, através do mesmo tipo de anúncio, porém com ofertas diferentes, determinar qual é mais valioso através da quantidade de cliques, da quantidade de conversões que cada um dos anúncios gerou, né? Então você consegue determinar, tá, esse anúncio, o A foi melhor do que o B, então eu vou continuar investindo no A, né? E depois disso, você consegue ir testando outros tipos de ofertas. Então, assim, é importante lembrar que não tem uma resposta definitiva para o que funciona melhor, então o essencial é experimentar e testar continuamente diferentes abordagens para determinar o que mais vai ressoar com o seu público-alvo. No entanto, focar na criação de uma correspondência forte entre as palavras-chave, o texto, a landing page, a oferta, esse é o caminho mais garantido para você ter sucesso com os seus anúncios de mídia paga, tá bom? A parte do investimento, né? A parte dos gastos. Então, inicialmente, você pode experimentar gastando poucas quantidades, né? O quanto que é pouco, Gabriel? Depende, né? Depende. Se a sua empresa for grande, às vezes você gasta R$ 500 por dia, é ok. Se a sua empresa for pequena, você gastar R$ 50 por dia já vai ficar caro para mim, né? Então, aí você tenta balancear, não gastando menos, vamos colocar assim, R$ 20 por dia, pelo menos uns R$ 15 por dia para fazer uns testes ali, já dá para começar. Tá? Então, antes disso, é interessante então você já ter a sua lista de palavras-chave, os seus locais a sua praça, né, onde você quer anunciar. Você vai dividir o seu orçamento não em muitas campanhas, se ele for um orçamento apertado. Tenta trabalhar com 1 ou 2 campanhas, algumas palavras-chave, não muitas. E aí você vai testando. Então você vai criar anúncios para todas as palavras-chave diferentes, com o texto da palavra-chave. Mesmo que eles levem para a mesma página, essa página, né, a landing page, ela tem que conter ali a descrição do problema que ela vai resolver para o cliente, né, tem que ter ali um campinho de e-mail para você poder pegar o nome e o e-mail do cliente. Tudo isso é o que vai fazer a conversão e os seus anúncios serem bem aproveitados, né, para você não perca dinheiro investindo em mídia paga. E depois a parte de mensuração, que essa é uma das partes mais importantes, né, porque você vai investir na criação desses anúncios, você vai investir na plataforma, você vai pesquisar as palavras-chave, você vai trabalhar na sua praça, né? Vai delimitar o alcance dos seus anúncios. E o que você vai fazer com isso depois? Sem os dados, você não tem embasamento para nada, né? Então, essa etapa ela requer uma configuração única de relatórios e planilhas que vão sendo alimentados aí semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, dependendo aí do seu tempo para fazer isso, para você poder acompanhar com facilidade o desempenho das suas campanhas. Então, você tem ferramentas como, por exemplo, o Google Analytics, né, que se integra perfeitamente com o Google Ads, que vão te fornecer um relatório completo, uma visão geral de como estão as suas campanhas, como é que está o seu site,
quais páginas quais campanhas geram mais retorno, né? Da onde vem, como as pessoas estão chegando no seu site, quais as palavras-chave que elas estão utilizando, quantos cliques, quantas impressões. Então, essa etapa de mensuração é importante porque ela é quem vai definir o que que você está indo bem e o que que você pode melhorar, tá bom? Então, por exemplo, você pode criar facilmente um relatório personalizado através das ferramentas do Google Analytics e revisar regularmente. Então, dá uma olhadinha a cada 2 dias, a cada 3 dias, para ver como é que está indo o seu caminho, e assim você pode tomar uma decisão embasada. Ok, então essa campanha não está dando certo, melhor eu mudar as palavras-chave, ou então, por exemplo, você pode constatar que a sua página não está retendo os usuários, tudo isso através dos dados que o Google Analytics te dá. E aí a gente entra na última parte, que é a parte da otimização, né? Então, depois que você tem esses resultados, ok, então eu sei o que que eu tenho que otimizar. Então, depois de configurar as campanhas, criar os anúncios, criar as páginas de destino, configurar a sua oferta, né, configurar o seu Google Analytics, né, que é o rastreador, aí começa o trabalho da otimização, né? Então, por exemplo, se você estiver com CTR baixo, o que que é o CTR baixo? Quer dizer que você tem muitas impressões, o seu anúncio está sendo mostrado, ou seja, isso quer dizer que as suas palavras-chave estão, de fato, seguindo o que as pessoas estão buscando, porém ele não tem cliques, né? Ou pouquíssimos cliques. O CTR está baixo. O que é o CTR baixo, Gabriel? Se tiver 1% abaixo, 1% é baixo. Né? Na nossa indústria de software, geralmente fica ali 1,5%, 2%. Se o seu tiver, por exemplo, 5%, tá bom. Quer dizer que tá legal, quer dizer que as pessoas estão vendo o anúncio e estão clicando no anúncio. Isso é o suficiente? Ainda não. Você tem que ver se os seus anúncios geram conversões. Então, se ele tem a impressão, tem clique, mas não tem conversão, quer dizer que a sua oferta às vezes não está legal. Quer dizer que então, pode haver algum problema na sua página, por exemplo, o campo de e-mail não está funcionando, ou a página é muito lenta, ou a página veio com uma descrição que não condiz, né, com a oferta que a pessoa clicou no anúncio. Então, se o anúncio fala, clique aqui para ganhar 15% na sua primeira mensalidade, chega na página de oferta, ela não menciona nada disso, para que a pessoa vai? Ela vai achar que ela está sendo enganada. Então, ela vai sair dessa página, né? Então, tudo isso você vai estudando e, através desses tipos de dado, o Google ele vai te dizendo o que você tem que fazer, né? No começo é meio difícil, pode ser uma coisa meio complexa de fazer, mas com o tempo, quanto mais você mexe, no Facebook é a mesma coisa, os anúncios do Facebook, quanto mais você mexe, mais você entende e melhor otimizado vai ficar a sua campanha de mídia paga. Eu acho que é isso, por enquanto, Emerson. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se mandaram alguma coisa aí no chat. Tem sim. É importante lembrar também que tanto o Google quanto, principalmente o Google, né, na figura do AdWords, eles têm um programa de treinamento gratuito que Sim, você, verdade. né, que é acho que o nome atual, acho que é Ateliê Digital. Bom, enfim, ele vai mudando de nome com o tempo aí, mas a gente vai postar os links no blog post amanhã. Tanto do Facebook, do Meta, né, que é o Facebook, Twitter, Sim, quanto do Google, que é esse processo de treinamento. Então, assim, você consegue, por conta própria, fazer, né, esses treinamentos, ir aprendendo sobre a plataforma. E a partir do momento que você vira um cliente, vamos dizer, principalmente tanto no AdWords quanto no Facebook, a gente teve as duas experiências aqui na Arca. E também, óbvio, dependendo do quanto que é o seu orçamento aí mensal, eles oferecem um consultor que acompanha o seu projeto. Então, você pode fazer reuniões ali quinzenais ou semanais, dependendo do consultor, para analisar suas campanhas e ajudar a otimizar, não é? Então, existe vamos dizer, essa facilidade, além de diversos blogs aí, outros sites, influenciadores digitais aí na área do marketing que auxiliam, né, e dão dicas sobre como otimizar as campanhas, né, que você faz. E aí tem um comentário do Carlos aqui, gostaria de pedir uma aula sobre como configurar aquele Analytics novo do Google e colocar no eDirectory também no Tag Manager. Em relação à aula, se desse mostrar como configurar as conversões dos anúncios no Tag Manager e que fica no nosso site.
Carlos, esse é o tópico do nosso próximo webinar. Então, assim, vai ter, a gente não vai falar sobre isso agora, mas a gente vai falar sobre as principais métricas, né, que você deve ficar de olho dentro de um site como um guia, um portal, e também a parte de conversões, que assim, as conversões são importantes. Quais são as principais conversões? Só dando um spoiler aqui, as principais conversões para um site quando se criam novos itens, né? Então um novo anúncio, um novo classificado, etc. Então a gente vai mostrar a criação de metas, né? Dentro desse ponto. E a conversão, fazer a conexão com o Google Analytics 4 via Tag Manager, ela é bem fácil. A gente mostrou isso em algum outro momento, não foi, Gabriel? Acho que a gente deve ter algum webinar, algum Sim, videozinho que nós mostra mostramos isso. como fazer a instalação do Google Analytics pelo Tag Manager, se eu não me engano. Mas não sei se nós criamos as conversões, mas tudo bem. Tá, bom, enfim, deve ter, se não tiver, o pessoal do suporte pode ajudar com isso, é uma coisa bem simples de fazer, né? O próprio Tag Manager ele já vai dar, né, a tagzinha ali do Google Analytics 4, que você pode fazer. E a próxima versão do eDirector aí, que pode ser lançada em breve aí, talvez esse mês ou começo do mês que vem, já vai vir com a integração do Google Analytics 4. Então ele vai deixar de ter o tracking, né, o rastreador lá que começa por UA, traço e o número, para ter a outra tagzinha do Analytics. Então, para quem já quiser fazer, quem já fazer a transição, começar a ter dados, né, migrar, vamos dizer, os dados e ter dados atualizados no Google Analytics 4, já pode fazer isso, não precisa esperar a nova versão do Directory. A gente até recomenda fazer isso. Mas aí no próximo webinar da próxima semana, daqui a 15 dias, né, a gente vai mostrar essa parte das conversões também. Bom, e agora sim, especificamente, né, tráfego pago para guias e portais. Então, depois eu respondo o Carlos aqui. Deixa eu só falar esse ponto aqui que ele ajuda a dar fechar o pacote aqui. Para guias e portais. Então, assim, o Gabriel falou assim, muito bem sobre fazer as ofertas, otimizar as páginas, entre outras coisas, né, conseguir fazer essa análise de mensurar o que dá resultado, o que não dá, aprimorar, fazer otimização. Mas aí vem a pergunta assim, mas eu vou anunciar o quê? Tipo, o que eu faço? Qual que é a minha oferta? Onde que eu consigo, né, apostar? Então, é o que eu sempre digo, tanto na parte de SEO, focada no tráfego orgânico, a parte de tráfego pago também vai seguir praticamente o mesmo princípio, a mesma lógica. Então, assim, apostar nas categorias mais importantes, nas categorias mais valiosas. Então, o Gabriel até comentou assim, estou procurando por mecânicos em Ribeirão Preto, por exemplo, né? Estou procurando por pizzarias em tal lugar. A partir dessa combinação, né, de uma categoria e uma localidade, vocês conseguem fazer isso, essa configuração, principalmente no Google AdWords e no Bing. Vocês conseguem exibir os seus anúncios de acordo com a palavra-chave e dentro de um território específico, seja uma cidade, por exemplo. Eu não lembro se eles já estão prontos para fazer o detalhamento até por bairros, mas pelo menos por uma cidade em específico você consegue. Então você pode apostar nessas categorias. E aí fala assim, não, mas em qual categoria apostar? Talvez naquelas que vocês tenham mais anunciantes pagos, é uma dica, ou às vezes naquela categoria onde você não está tão bem organicamente, falta tráfego em algumas categorias chaves do seu site, mas você tem outras categorias. Essa é uma informação que você consegue também analisar, principalmente pelo Analytics, pelo Google Analytics, você vê quais são as principais categorias onde você tem tráfego. Então você consegue apostar no tráfego pago para ser complementar ao tráfego orgânico que você já tem. São diferentes aí estratégias também para definir o que trazer, né, aonde colocar tráfego. Então, procurando mecânicos em Ribeirão Preto, temos a lista dos melhores. Veja a lista aqui. Então, ou seja, você já joga tráfego para a sua categoria, e aí, a partir daí, né, essa é a sua oferta. E você cumpre, né, essa promessa com a sua página de resultados da categoria, listando aí os principais, né, e sempre, né, os níveis mais altos ali no topo.
Então, para achar a URL dessa categoria, então vai lá na sua página de categorias ali, procura ali os mecânicos, ele vai dar a URL certinha lá, né? Mecânicos, tal, pelo bairro, principalmente pela cidade, né? Pela localização. E aí você consegue trabalhar esse conjunto e fazer, né? Os anúncios. E aí vem a questão do teste AB, parece uma coisa de outro mundo, mas não, o teste AB você tem lá 2 anúncios dentro desse grupo aí de mecânicos em Ribeirão Preto. Então, em um você vai trabalhar o texto simples, procurando mecânicos em Ribeirão Preto. Aí o outro você coloca, veja os melhores mecânicos de Ribeirão Preto. Então você vê qual que é o Google vai, né? Oferecer os 2 anúncios, né? Para dos resultados de busca, e aí você vai conseguir ver qual que é o que teve mais cliques, qual que teve mais impressão, mais clique, ou seja, né, a métrica entre os dois é o tal do CTR, né, então é uma relação, né, um rácio entre, né, o clique, impressões e cliques, você vê qual que teve melhor performance, e aí você pode falar assim, não, vou ficar só com esse aqui, um teve 2%, o outro teve 0,2% aí de CTR. Então, olha, vê o que está melhor e aí vai aprimorando com o tempo. Não existe uma fórmula mágica para saber o que é que você faz, se vai usar complemento de campanha. A ideia foi o que o Gabriel passou. Começa simples, façam testes simples e foquem nos resultados. Aquilo que der mais resultado é aquilo que você deve seguir. Então, não existe uma receita única para cada tipo de projeto. Então ali também coloquei, né, apostar nas categorias que tem menos visibilidade orgânica, então, ou seja, um tráfego complementar. Então, às vezes, se você já está forte em determinado ponto, você quer fortalecer um outro pilar, é uma estratégia também que você pode tocar. E também oferecer essa parte, igual eu falei no comecinho, nos planos mais altos, você consegue separar uma parcelinha desse orçamento para trazer tráfego para aquele anúncio em específico. Então, aí é trabalhar obviamente, o nome da empresa ali dentro das palavras-chave, como também a categoria, né? Então, e aí trabalhar o texto de anúncio para, né, ressaltar esse anunciante em específico, para que ele tenha visibilidade e clique. Lembrando que, né, nesse modelo de PPC, né, onde você paga pelo clique, se não tem clique, não paga nada. Então, você pode colocar, vamos dizer, até R$ 15 por mês aí da mensalidade desse anunciante num AdWords específico, porém, se não chegar nesse valor por mês em números de cliques, então, vamos dizer, a parcelinha separada ali para ele naquele mês não foi utilizada, entrou como lucro para vocês também. Então, é mais ou menos assim que funciona o modelo do PPC. Bom, agora a gente abre para perguntas. Eu vou começar então respondendo a do Carlos aqui, se tem novidades na nova versão. A gente tem umas boas novidades, as principais aí, que né, sem entrar em muitos detalhes. A gente vai aprimorar bastante a parte de SEO do sistema, com outras configurações que antes eram possíveis somente via suporte, agora a gente consegue fazer pelo administrativo. E além das novidades, mais recursos, mais widgets, etc., já vai ter a primeira leva de plugins que vão ser disponíveis nos aplicativos para celular. Então, essas são as principais novidades que a gente tem para a próxima versão. Bom, estamos abertos aí a perguntas sobre tráfego pago, sobre outros pontos do sistema também. Fiquem à vontade. Thiago, alguma outra dúvida, alguma coisa que você queira trazer sobre esse tema, que é a dúvida comum dos clientes que a gente conversa? Eu acredito que sobre a questão de tráfego pago, às vezes as pessoas, quem não tem muita familiaridade, acha que precisa investir grandes valores logo de início para ter um resultado. Eu acho que pelo contrário, né? Dá para começar investindo um valor pequeno e justamente para você ir aprimorando as campanhas e conforme for dando resultados, você vai aumentando os investimentos. Então, principalmente para quem está em início de projeto, começar com valor, investimentos menores, né? De preferência, se for possível, pedir ajuda para algum profissional da área, alguém que tenha ali bastante conhecimento sobre isso,
E conforme for dando resultado, aí sim você vai aumentando os investimentos, tanto para Google Ads como para Facebook também. Isso é uma boa dica mesmo. Até porque, assim, existem as diferenças, né, entre as redes que a gente comentou e o Gabriel até explicitou, que foi isso aí. Existem palavras-chave que custam mais caro no AdWords. Então, dependendo do nicho que você está e da palavra que você está buscando, isso vai impactar também no valor do investimento. Isso aí não tem como fugir disso. Entretanto, as propagandas feitas em redes sociais, elas têm uma tendência a ter um valor bem mais em conta. Então, se você precisa mais de volume e menos de qualidade, vamos dizer, ser específico naquilo que você está buscando, então as redes sociais elas acabam tendo uma vantagem sobre a propaganda tradicional no Google e no Bing. É isso. Ok, mais perguntas? Vamos lá, temos ainda... Bom, eu acho que é isso. Acho O que pessoal temos, está né? um pouco mais tranquilo hoje. Bom, é isso. Então teremos aí... outro comentário aqui do Wilson, chegou no finalzinho. Bom, as configurações iniciais de campanhas pagas são exigentes em conhecimento, dedicação e sensíveis em custos. Assim, recomendo contar com ajuda nas semanas iniciais. A manutenção fica bem mais simples. Realmente, existe uma coisa que a gente chama aí do piloto automático, né? A partir do momento que depois que você faz as configurações iniciais, a partir dali entra naquela fase de otimização. Você vê o resultado, né? Mensura e otimiza. Então, aí essa manutenção fica mais simples. Mas foi o que a gente comentou aqui durante o encontro. Se manter as configurações mais simples desde o início, todo o resto da manutenção também fica simples. Mas, obviamente, né, nunca dispensar a ajuda de um profissional para fazer essa configuração de campanhas. Mas o próprio, os programas de aprendizado ali do Google e do Meta, além dos consultores próprios ali dessas duas plataformas, também ajudam nesse momento. Bom, então é isso. Quem tiver dúvidas aí sobre o tema, pode entrar em contato com a gente por e-mail, pelo chat do site, a gente está disponível para ajudar, dar uma analisada no projeto de vocês, ver o que precisa, analisar as potencialidades, né? E sugerir algumas melhorias também. Então, lembrando que daqui 15 dias temos mais um webinar sobre, né, a parte de mensuração e definição de metas, né, de conversões e métricas para guias e portais. Então pode entrar lá no site, fazer o registro, que a gente se vê em breve. Última perguntinha aqui da Regina. Eu preciso de um parceiro profissional nessa área, de preferência que mora em São Paulo. Se vocês tiverem alguém para me recomendar, eu agradeço. Infelizmente, a gente não tem recomendações, né? A gente não tem um banco de profissionais, mas plataformas como, eu ia falar o Fiverr, mas ele não é tão comum, acho que no Brasil, talvez. Mas tem plataformas como o 99 Freelas, entre outras, com muitos profissionais disponíveis nessa área aí. A gente vai pesquisar, Regina, depois a gente entra em contato por e-mail e passar pelo menos as plataformas onde a gente consegue encontrar esses profissionais com mais facilidade. Mas a gente não tem nenhuma recomendação específica de uma empresa A, B ou C que consiga fazer esse trabalho aí. Não é algo que a gente faça, né, a recomendação. Mas a gente pesquisa aí as principais plataformas e passa para vocês. Então é isso. A todos, o nosso muito obrigado por participarem de mais um webinar da Directory. Participem dos próximos também, que é um assunto complementar, e dúvidas, sugestões, a gente está aqui para ajudar. Gabriel, Thiago, muito obrigado também. Se quiserem acrescentar Obrigado, mais pessoal. alguma coisa, o espaço é de vocês. Acho que não. Acho que é isso mesmo. Então tá bom. Então, a todos aí, uma Obrigado, boa pessoal. restinho de semana, bom carnaval, bom feriado para todos. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. abraço.